Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa é a live Kabbalah na Prática e Espiritualidade para o seu dia a dia. A sua inspiração semanal para você encontrar maior amor, satisfação, mais plenitude para a sua vida através dos entendimentos da sabedoria da Kabbalah. Estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Yael Cayene, eu sou professora de Kabbalah, ensino essa sabedoria espiritual já há mais de 12 anos e é uma alegria enorme poder compartilhar com vocês o tema da nossa live de hoje, que é o segredo por trás da oração. Eu vou escrever aqui para vocês qual é o tema da nossa live, para a gente poder começar. Então, o segredo por trás da oração. Tá quase, pessoal, vão chegando. A gente já vai começar aqui com um conteúdo logo de cara para vocês. Prontinho. Que bom. Bom, domingo, para a maioria de vocês, imagino que vocês estão no Brasil. Tem pessoas que me acompanham de fora também, mas a maioria são brasileiros. E eu tô aqui em Israel, para mim já são 2 horas da tarde. E vocês estão começando aí domingo, graças a Deus, espero que muito bem. Para a gente poder iniciar o dia, a semana com sabedoria, com clareza, com inspiração. Bora? Estamos prontos? Então, pessoal, eu quero começar hoje com uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Só me confirmem isso. Eu tô com meu fone, às vezes ele funciona bem, às vezes mais ou menos. Se Deus quiser, ele tá funcionando bem. Exato, Hashem. Me deem um ok com relação ao som. Sim? Maravilha. Então, estamos prontos para começar. Quero começar a nossa live de hoje perguntando para vocês o seguinte: será que a nossa oração ela muda algo fora de nós? Ou será que a oração ela tem o poder de mudar algo dentro de nós? Vocês já se perguntaram isso? Tipo, qual de fato é o efeito de uma pessoa fechar os olhos ou não fechar os olhos e simplesmente fazer uma oração, rezar? O que isso faz com a gente? A maioria das pessoas aprendeu a rezar para pedir. Então, muitas vezes a gente reza para pedir coisas que estão faltando pra gente, não é verdade? Vocês fazem isso? Vocês também agradecem? Ou, não sei, vou contar uma piada. Uma vez eu ouvi essa piada, achei tão engraçada. A pessoa tá lá rezando, ela tá com o carro dela para estacionar, para entrar no supermercado. E aí ela não acha uma vaga para estacionar o carro. E aí ela começa: Deus, por favor, me arruma uma vaga para eu estacionar meu carro. Eu preciso de um lugar para estacionar meu carro, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, no mesmo segundo que ela tá lá rezando, um carro sai e ela entra. E aí, o que ela diz? Ah, obrigada, Deus, não precisa mais, já consegui. Quantas vezes a gente tem essa falsa sensação e ilusão de que a gente é que tá fazendo as coisas, não é assim? A gente reza e fala: não, graças a Deus eu consegui. A gente até fala ali um graças a Deus, né? Eu consegui. Mas quantas vezes a gente pensa que quem faz as coisas é a gente, né? Então, por que eu contei essa piada pra vocês? Porque a gente costuma ter muito mais a tendência de rezar quando a gente tá preocupado, se a gente parar pra pensar, sabe? Tipo, eu vou rezar porque eu tô com um problema, porque alguma coisa tá me faltando. A pergunta é, será que na mesma medida que a gente reza pra pedir, a gente também reza pra agradecer? A gente também reza para reconhecer a bondade e a força do Criador? Será?
É uma pergunta pra gente refletir, né? Então, a maioria das pessoas reza pra pedir. Mas na Kabbalah, a oração ela é algo muito mais profundo, pessoal. Porque na Kabbalah ela não deve ser um pedido. Embora até existam pedidos dentro de uma estrutura de reza, né, dentro do caminho da Kabbalah, existe uma estrutura de reza, e também tem pedidos nessa estrutura de reza, mas a gente está aqui para falar antes da estrutura, da essência. E o que a gente aprende com os sábios da Kabbalah, essa sabedoria milenar? A gente aprende que a oração ela não é um pedido. Na verdade, ela é um processo de transformação da nossa consciência. Isso significa que a oração, a reza, ela precisa levar você de um estado reativo, de um estado limitado, de um estado puramente humano, para um estado de expansão, para um estado de clareza, para um estado de conexão divina. Então a oração ela não é um meio de pedido, ela é um meio de expansão. Ela é uma ferramenta para que a gente expanda a nossa experiência e a nossa consciência. Tá fazendo sentido para vocês? O rei Davi dizia o seguinte: Ani tefilá. Ani eu, tefilá, eu sou uma oração. Ele não falava assim, eu faço uma oração. Não, ele dizia, eu sou uma oração. Uau, o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que todo o modo de David Ameller rezar é a maneira como ele pensava, a maneira como ele agia, o caminhar dele, como ele sentia, que tudo era um ato de oração, tudo era um ato de oração. Imagina a força disso, quando todo o teu ser é uma oração. Já imaginou isso? Isso é que David Ameller se tornou. É quem ele se transformou, ele se tornou. Entende? O que isso pode ensinar pra gente, então? Rezar na Kabbalah é viver com consciência. É transformar a nossa vida de um estado onde a gente está reativo para um estado de canal de conexão com a nossa fonte criadora. É a gente se reconectar com o Criador, com Deus, com essa força maior que criou a gente. Então, nessa essência, a oração, ela pode ser um momento de silêncio, pode ser uma oração. Uma conversa com uma outra pessoa pode ser uma oração. O teu trabalho pode ser uma oração. Uma caminhada pode ser uma oração. Porque a oração, ela está no nosso coração, ela está no nosso ser e você pode ativar e alinhar todo o teu eu para que tudo o que você faz se torne uma oração. Ani tefilá, eu sou uma oração. E a gente aprende na Kabbalah que tudo que a gente lê nos textos da Torá, na verdade estão falando de características de nós mesmos. Então esse é um texto absolutamente codificado que fala sobre cada um de vocês, cada um de nós. Ani tefilá, é isso que David Ameller diz pra gente. Esse é o nosso potencial também. Então, a oração ela tem um propósito, que é o propósito de tirar a gente de um estado de katnut e levar a gente para um estado de mohin. O que é isso? Então, katnut é quando a nossa consciência está contraída, consciência pequena, consciência contraída. É quando a gente está vivendo em um estado reativo. Sabe quando você, qualquer coisa que acontece, você fica impaciente? Tudo que você faz, você está impaciente, você está com raiva, ou você anda constantemente triste, você está num estado de katnut. Katnut vem da palavra katan. Katan significa pequeno. Então, muitas vezes a gente está num estado de katnut.
um estado onde a nossa consciência está pequena. E a oração, ela tem um propósito de levar a gente para esse outro estado que eu comentei, que é o estado de Mohin. O que é Mohin? Mohin é o estado de consciência expandida. É quando a nossa alma se abre, é quando a gente acessa, no nível elevado da nossa alma, que é o nível de Neshama, a gente acessa clareza. Você acessa clareza espiritual, entende? Quando você está num estado de expansão de consciência, a gente acessa Mohin. Então a gente consegue confiar, a gente consegue ter paz no nosso coração e a gente age de maneira construtiva, a gente age com o nosso melhor. Isso é quando a gente está nesse estado. Mesmo que você esteja no meio do caos, você está com a tua consciência expandida no meio do caos. Então o caos, ele não é maior do que você. Quando você sente que uma coisa está te engolindo, já teve essa sensação? Sabe momentos da vida que a gente olha e fala assim, uau, tá muito difícil, parece que esse problema ele é muito grande para mim. Toda vez que a gente tem essa sensação, é porque a gente está no nosso estado de consciência katnut, contraída, consciência contraída. Quando a tua consciência está expandida e você está no meio do caos, você olha para o caos, mas você olha de cima, eu vejo o caos, mas ele não me domina. Você já viveu isso? A oração é a ferramenta espiritual para ajudar a gente a acessar esse estado de morrer. A oração, ela reorganiza o nosso eu. Ela tira você de um estado de confusão, de desconexão, e ela te reorganiza para que a luz, para que a sabedoria, para que a tua fonte criadora possa se comunicar com você e, através de você, trazer bênçãos para o mundo. Ou seja, você é um canal, nada vem de você. E a oração é o que abre, é como se você estivesse literalmente ali abrindo uma porta do banco, vamos dizer assim, para fazer uma metáfora, claro. Você abre a porta do banco e agora você consegue receber todo o dinheiro que é para vir para você. A chave para abrir a porta do banco é a oração, é a tefilá. Tefilá. A gente já vai entender também o que significa tefilá, de onde vem essa palavra, de onde vem essa expressão, para a gente poder aprofundar o entendimento do que é tefilá, certo? Mas a oração, então, é uma ferramenta espiritual para tirar a gente de katnut e levar a gente para mohin. Ok, agora, o Pirkei Avot fala que a gente que o nosso mundo ele se sustenta através de 3 pilares. Que pilares são esses? Se você souber, já coloca aí no chat. Quais são os 3 pilares que o livro Pirkei Avot, Ética dos Pais, fala pra gente que são os 3 pilares que sustentam o mundo, basicamente? Vamos ver. Pilar número 1 é o nosso estudo, os estudos espirituais, estudos de Kabbalah, estudos profundos de sabedoria espiritual. Esse é o primeiro pilar que sustenta o mundo. Qual que é o segundo pilar? O segundo pilar é a oração. Tá ligado direto do Pirkei Avot com o templo? São as nossas orações. E o terceiro pilar são os atos de bondade. Esses são os 3 pilares que sustentam o nosso mundo. Então tá, eu falei que o primeiro são os nossos estudos de sabedoria espiritual, de consciência, de Torá, de Kabbalah. Esse é o primeiro. O segundo a gente falou que é oração. E o terceiro a gente falou que é atos de bondade. Certo? Maravilha. O que os cabalistas explicam pra gente? Que esses 3 pilares, na verdade, eles não são práticas separadas. O que eu falei no começo, agora há pouco? O rei Davi falou o que pra gente? Ani tefilá, certo? Eu sou uma oração. Ok? E a gente aprende com a Kabbalah que os estudos de sabedoria espiritual, a oração e os atos de bondade
Na verdade, não são 3 práticas separadas. Eles são 3 níveis de oração. 3 níveis de oração. Então, o primeiro nível, que são os estudos, certo? Os estudos de Kabbalah, estudos de sabedoria espiritual. Esse primeiro nível é o nível do pensamento, que é quando a gente reza com a nossa mente. Através de um estudo espiritual da sabedoria divina, a gente está em um estado de oração. Esse é o nosso nível de Neshama, conecta a gente com o nível de Neshama da nossa alma. É a nossa alma intelectual, onde tem clareza, entendimento, onde a gente acessa Chokhmah, Da'at, sabedoria, clareza, entendimento. O segundo nível é o nível de oração. E esse nível que a gente está falando é quando a gente reza com Ruach. O que é Ruach? É o sopro divino. É um segundo nível da nossa alma. E quando a gente reza nesse nível de Ruach, é o espírito emocional. Quando você coloca o teu coração numa oração, sabe? Quando você entrega o teu coração, isso também é uma oração, mas o estudo também é uma oração. É quando a gente cria a vibração do sentimento e quando a gente cria o desejo no nosso coração pela luz, pelo Criador, por estar em conexão com a nossa fonte. O terceiro nível de oração é o nível da ação, que é quando a nossa oração ela vem para o corpo e ela se manifesta no mundo. E esse é o estado de Nefesh, é a oração que chega no nosso nível de Nefesh. Então, Nefesh é a nossa alma vital, que transforma a oração em gesto e em manifestação. Então a gente falou que tem o nível do estudo, do nosso entendimento, onde a gente amplia o nosso entendimento. E quando eu falo de entendimento, pessoal, alguém perguntou agora aqui no chat, tá, mas a Torá é o que? A Bíblia? A Torá, ela é... A gente tem os 5 livros de Moisés, certo? A gente tem Bereshit, que é Gênesis, depois a gente tem Êxodos, a gente tem Vaikra, que é Números, depois a gente tem Levíticos e Deuteronômio, certo? São 5 livros de Moisés, mas depois também tem os profetas, a gente tem alguns outros livros, enfim. A Torá são 5 livros de Moisés e esses estudos que eu estou falando é o estudo profundo do significado do que está escrito nesses textos. Esses são textos codificados. Quando eu falo do estudo de espiritualidade, ou seja, da gente ir mais a fundo, é sim entender o que a gente chama na Kabbalah de Pshat, que é o que está escrito literalmente, mas também ir mais a fundo no que tem por trás desses textos. Não adianta ficar só na leitura literal deles, e é o que acontece muitas vezes quando as pessoas estão muito só no que está escrito literalmente, elas perdem a parte espiritual que está dentro, ela está oculta, ela está escondida. Esse é o trabalho dos cabalistas, passar a essência desses textos pra gente de geração em geração, milhares de anos. Esse é o nosso trabalho aqui quando a gente fala de Kabbalah, tá? E esses ensinamentos, eles não foram criados por mim. Deus proíba, eu sou um pozinho aqui no meio da galáxia, né, do deserto. Tipo, literalmente, os estudos e os ensinamentos da Kabbalah, eles são passados de mestre para aluno, de mestre para aluno, de mestre para aluno, até chegar na nossa geração, certo? Então, o fato que eu ensino Kabbalah é porque eu tive uma mestra de Kabbalah que me ensinou Kabbalah e hoje em dia eu transmito ela para vocês, mas essa sabedoria, esse conhecimento não é meu. Claro. Entendendo isso, então, a gente está falando aqui que a nossa oração, ela tem esses 3 níveis. A gente falou do nível de Neshama, que está ligado ao entendimento, sabedoria, clareza espiritual. A gente falou do segundo nível, que é a oração, que é no estado de Ruach, que afeta a nossa alma no estado de Ruach, que é literalmente quando a gente coloca as nossas emoções. E a gente tem o terceiro nível, que são as nossas ações, que eu falei aqui como atos de bondade, certo? Isso que a gente está falando aqui vem do Pirkei Avot. E os atos de bondade é quando a oração, ela sai do teu mundo interior e ela se manifesta através das tuas ações,
É assim que a gente se torna como David Amelech, Ani Tefilá. Não é lindo isso? Ou seja, a nossa oração, se você fala algumas palavras e você não tem atitudes que condizem às palavras que você está falando, então a tua oração ela ficou num estado potencial e ela nunca se manifestou. É quando você se percebe agindo diferente. É quando você não fala e não só pensa, mas a tua construção, a construção do teu entendimento espiritual vem para o teu coração e vem para a tua ação. Assim a gente se alinha, a gente literalmente a gente cria uma coerência entre corpo, emoção, alma e a nossa fonte criadora, o Criador. Então as ações de bondade, elas mexem com o nosso nefesh, que significa que as ações de bondade, elas mudam o teu corpo. Uma pessoa que toma uma atitude, faz uma atitude positiva, ela fala o bem sobre uma outra pessoa, isso está mudando o corpo, o nefesh dela. Uma pessoa que fala palavras ruins sobre outra pessoa, ela também está mudando o corpo dela. Ambas as escolhas criam realidades paralelas na vida dela. Uma realidade paralela é quando você está, então, trazendo, através dessa oração, a força da tua alma e colocando, canalizando isso em gestos, em atitudes de bondade. Você cria um caminho para você. Você planta sementes. Você constrói uma rota. E a outra escolha é quando a gente pega toda a força da nossa alma. E como a gente não está com um entendimento e clareza espiritual bem construído, como a gente não está com as nossas emoções alinhadas e equilibradas, naturalmente eu acabo tendo ações, atitudes, gestos que não estão alinhados com a minha essência. E quando eu ajo assim, eu também crio uma rota para mim. Eu também coloco sementes no meu caminho. E quanto mais eu caminho na direção dessas sementes, mais eu vejo os frutos. Tá caindo ficha, pessoal. Você não é a mesma pessoa depois de um ato de bondade ou um ato reativo. As ações mudam a gente. Tá fazendo sentido, pessoal? Que bom. Então, o estudo da sabedoria divina, a oração e as nossas ações são formas diferentes da mesma conexão. É um caminho, vocês estão percebendo? É um caminho que a gente constrói. Então, pensar é rezar, sentir é rezar, agir é rezar. Ani Tefilá. Como disse David Amelech, eu sou uma oração. Eu não falo uma oração, eu sou uma oração. Quando a nossa mente se alinha com o nosso coração e com o nosso corpo, a gente se torna uma oração viva. A maioria das pessoas reza quando está desesperada, quando a dor aperta muito forte na nossa vida, a gente passa por dificuldades, certo? Por muito tempo eu rezava só quando eu estava desesperada, verdade. Quando o problema era bem feio assim, sabe? Aí eu falava, Deus, me ajuda, socorro. Só que não é sobre isso, não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Então, é claro que uma reza no momento de desespero, quando tudo parece que está fora do seu controle, é claro que isso tem força. Como diz o Kotzker Rebbe, não há nada mais inteiro do que um coração partido. Vocês já ouviram isso? Não há nada mais inteiro que um coração partido. Porque quando o nosso ego quebra,
ele fica todo rachado, a luz consegue iluminar dentro do nosso coração. A gente tem 2 corações, segundo a Kabbalah. Tem o coração exterior e o coração interior. Eu explico muito sobre isso, gente, no curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, tá? Eu vou falar mais dele no final dessa live. Para quem quer estudar mais a fundo comigo, vocês vão ter a oportunidade, inclusive, de se inscrever no curso que começa no dia 16 de novembro, tá, gente? E é um curso nível 2 de Kabbalah comigo. Então, se você já tem uma base de Kabbalah e você quer se aprofundar, quer fazer um nível um pouquinho mais avançado, você pode se inscrever dia 16, a gente começa as aulas, a gente vai ter 6 encontros imersivos de 2 horas cada, pelo menos, 2 horas e meia. Eles vão acontecer durante 6 domingos a partir do dia 19, mas eu falo um pouquinho mais disso no final. Eu só quero que vocês saibam, porque quem ficar até o final aqui da live, eu vou dar um cupom especial de desconto de nível 2, ok? Para quem já fez nível 1, para quem já começou e quer dar um passo adiante comigo. Fechado? Ok, se você tá aqui nessa live e quer começar do começo, fica tranquilo que depois que eu abrir o KPCE, logo na sequência, a gente vai abrir turma do KPDE. Qual que é a diferença dos dois? KPCE é o nível 2, Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, para quem quer fortalecer sua conexão espiritual. E o nível 1 se chama Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, que são os fundamentos da Kabbalah, tá bom? São fundamentos muito profundos, não é só porque ele é o primeiro que ele é menos do que o segundo, tá, gente? Depende muito de onde você tá, mas ambos são muito poderosos, muito profundos os conceitos que a gente fala lá. Pronto. Então, não vou me aprofundar mais nos 2 corações que o ser humano tem, porque eu falo mais disso no KPC, fechado? Vamos voltar aqui então. Quando o nosso ego então se quebra, a luz consegue entrar no nosso coração, trazer clareza pra gente. Mas ainda assim, é uma maneira reativa de rezar, sabe? Quando você reza só quando você tá desesperado, ela é uma forma reativa em comparação a quando você é proativo e você fala, é claro que eu quero começar meu dia com uma oração, com uma conexão com o Criador, com a minha fonte, porque senão é como se a gente estivesse num deserto famintos, sem água, sem comida. Essa é a comparação, começar o seu dia sem se alimentar. Tipo, a gente começa o dia e alimenta o corpo, não alimenta a alma. Ok, você está alimentando o teu corpo, mas é a tua alma que te dá criatividade, inspiração divina, clareza, força. Entende? É viver no deserto, comendo assim o mínimo. Bom, a oração consciente é quando a gente reza antes da dor. A oração consciente é quando a gente não pede para o Criador mudar o mundo. É quando a gente pede para que eu mude a minha maneira de enxergar o mundo, gente. Essa é a oração mais poderosa que tem. A minha mestra de Kabbalah, Karen Berg, sempre dizia isso. Ela falava assim, nunca a gente deve rezar para pedir para os nossos problemas irem embora. Por quê? Porque a gente deve rezar para que a gente tenha força suficiente para lidar com todas as coisas que a minha alma escolheu passar na vida para a gente crescer. Essa é a força da oração. Você reza para ficar mais forte, por quê? Existe um conceito profundo na Kabbalah, gente, que eu ensino no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Como eu falei, a gente vai abrir turma dele depois, aqui, agora no final de novembro, tá bom? Calma, vamos chegar lá. No curso KPD, Despertar Espiritual, eu falo mais profundamente sobre isso. Cada ação que a gente faz no mundo, a gente planta uma semente. E essas sementes, elas vão dar frutos. Não importa o tempo que vai levar, essas sementes vão dar frutos. Então, o que acontece? Quando você reza para pedir para um problema ir embora, o problema, ele é um fruto de uma semente que você plantou. Toda semente dá frutos, tá? E o que acontece é que se você não colhe essa fruta e você não transforma a fruta de amarga para doce, porque todo fruto que um dia é amargo vai se tornar doce, se você esperar o tempo, certo? E se você trabalhar para amadurecer o fruto, se a gente pede simplesmente para que o Criador tire os frutos, né, das nossas sementes e tire isso da minha vida, tire esse problema, você está perdendo todo o ponto do propósito da sua existência. O propósito da nossa existência no mundo
é evoluir e contribuir. A gente veio aqui para evoluir, que significa a gente pegar esses frutos, pegar as coisas que vêm para a nossa vida, porque elas são frutos de escolhas do nosso passado, e transformar esse fruto amargo em doce. Isso faz com que a gente amadureça espiritualmente. E quando você amadurece como ser humano, quando você amadurece espiritualmente, você tem mais forças, mais bênçãos, mais talentos para compartilhar com o mundo, para que o mundo se torne um lugar melhor. A gente está aqui para crescer e contribuir. Esse é todo o ponto da criação do ser humano. Então, se você pede para o problema ir embora, você está dizendo para o Criador, você está dizendo para quem te criou: eu sou pequeno, eu não sou bom o suficiente, você me criou falho. Agora, quando você olha para um problema e você fala: Criador, me dá força para lidar com isso, me dá força para transformar esse amargo em doce, que é também o que a gente medita em Pesach, lá no mês de Nissan, em Ares. A gente come uma coisa que chama maror. Maror é uma coisa muito amarga, mas quanto mais você mastigar, o maror vai ficar doce. E ele é tão amargo que ele faz você chorar, ele arde todo o teu nariz. Mas se você mastigar muito, o amargo se torna doce. Esse é o propósito da nossa vida, transformar situações desafiadoras em luz e bênçãos. E quando você fala: Criador, me dá força para lidar com isso, o sabor que você sente da tua alma brilhando, do Criador usando você, de você ser um canal, é indescritível. Como diz o Rav Ashlag, taste and see that the Creator is good. Teste, prove e veja que o Criador é bom. Então é sobre a gente fazer as nossas ações, é sobre a gente entender que as coisas que estão na nossa vida, elas estão na nossa vida porque, citando mais um aqui, Likutei Moharan diz que não tem nada na nossa vida que a gente não tenha capacidade de lidar. Todo o peso que chega pra gente é sempre porque a gente tem a habilidade de enfrentar e de transformar. Então a oração, ela não é para convencer Deus a fazer alguma coisa por nós. A nossa oração é para que a gente se alinhe com a força do Criador que existe em nós, para que eu reconheça a força divina que existe dentro de mim. E através do meu reconhecimento, eu sou capaz de fazer verdadeiros milagres no mundo. Não porque eu sou capaz, mas porque eu, com a fonte, eu com o meu Criador, sou capaz de tudo. E a oração alinha você nisso. Alinha você nesse entendimento. Poderoso isso, não? Qual que é o significado de tefilá? A palavra tefilá vem de uma outra palavra hebraica, que é litpor. E litpor significa basicamente costurar, conectar, unir. Eu falo mais disso, tem uma aula no KPC, no curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual. É a primeira aula desse curso. Eu sou apaixonada por essa aula. 2 horas, uma marcha assim, com muita sabedoria, que faz você sair totalmente transformado no final dessa aula. É surreal. Eu falo mais sobre tefilá, mas de uma maneira mais profunda ainda lá. Então, a reza, ela é uma forma de costurar o nosso corpo com a nossa alma, com a nossa fonte, com quem criou a gente, com o Criador. Cada palavra com consciência que a gente diz, né, costura o nosso ser com um caminho de luz para nós. Percebe? Cada palavra que a gente diz costura a gente com um caminho de luz para nós. A gente cria um caminho, como a gente estava dizendo. Então, a gente entende, a gente aprende dentro da Torá, acredito que é em Vayet Hanan, que fala que Moshe Rabbeinu, Moisés, ele reza 515 vezes para entrar na terra de Israel. Mas ele não entra no final. Ele reza e não consegue entrar. O que acontece? Muitas pessoas dizem que é porque... Então tá, será que a reza dele não funcionou? Tipo, o que deu errado? Mas a realidade é que, pela interpretação da Kabbalah, é muito pelo contrário. A oração de Moshe Rabbeinu, a reza de Moisés, 515 vezes, a cada vez que ele rezou
e se transformou. Ele se transformou, ele se elevou. Então, enquanto ele rezava e ele ia se transformando, ele chegou num nível tão elevado que ele foi acima de qualquer terra física desse mundo. E essa é uma interpretação cabalística sobre isso. Ele se elevou tanto porque ele se transformou, então ele foi acima da terra de Israel. Tipo, ele não precisava mais da terra física. Então, o que Moshe Rabbeinu, o que Moisés fez? Ele não mudou o Criador, ele mudou a si mesmo. 515 vezes. E a gente, sei lá, passa por uma situação e, sei lá, muda uma vez. A gente muda duas. Se a gente tenta terceira vez uma coisa e não dá certo, o que a gente costuma fazer? Ah, não sei, acho que isso daí não é pra mim. Não. Imagina esse nível de resiliência, de Netzach. Moshe Rabbeinu está ligado a Netzach, que é uma força de perseverança. 515 vezes. Você está disposto a, se necessário, eu espero que não seja, mas se for necessário mudar 515 vezes para você, de fato, se elevar e conseguir uma realidade melhor para você? Está disposto? Vamos ser sinceros, vai. Bezat Hashem, que a gente esteja dispostos a isso. E que não precise levar tudo isso, certo? Enfim. A verdadeira oração, então, ela transforma a gente. Não é para ela transformar a realidade externa. Pode também transformar, porque no momento que você faz uma correção interna, às vezes você já não precisa mais de uma coisa de fora. Eu vou dar um exemplo. Se você aprende que você não precisa colocar a mão no fogo, porque vai queimar a mão e etc. Se você já não coloca a mão no fogo, você não vai precisar do teste da dor da mão que queimou no fogo para aprender. Por isso que a gente falou que primeiro vem a sabedoria. Porque o entendimento do efeito que as coisas têm na nossa vida, o entendimento é o que faz com que você não precise passar por certas dores. Não é só entendimento intelectual, mas clareza. É quando você internaliza esse estado de morrim que a gente falou, de consciência expandida. Tem um ensinamento que eu aprendi com o Rav Berg. O Rav Berg, ele foi marido da Karen Berg e a Karen foi minha professora de Kabbalah, que me ensinou muito do que eu sei. E quem ensinou tudo para ela foi o marido dela, o Rav Berg. E o Rav Berg tinha um conhecimento muito vasto de Kabbalah. Ele foi um grande tzadik, um grande homem. E o que o Rav Berg ensinou? Uma coisa que eu aprendi sobre oração com o Rav, sobre o segredo da oração, né? É que tinha um momento do Shabbat, tem um momento do Shabbat que se chama Seudah Shlishi, que a gente tem o costume de cantar uma música que também é uma oração que se chama Yedid Nefesh. É bem linda essa oração. E essa oração ela fala sobre o anseio da nossa alma pelo Criador, o desejo que a gente tem de estar em conexão com o Criador. E na última parte dessa canção, dessa oração, o Rav Berg ele movia as mãos, fazendo um movimento como se ele estivesse de fato trazendo a luz daquilo que ele estava falando para o mundo físico. Por que ele fazia isso? Por que ele fazia um movimento com a mão? Um movimento específico com a mão dele? Bom, o Ramban explica que existem dois tipos de revelação espiritual, de oração. Um tipo, o primeiro é quando a gente simplesmente fala uma reza, a gente fala algumas palavras. Esse é um nível. Essa oração, segundo o Ramban, ela pode ou não pode se manifestar. Talvez ela se manifeste, talvez não. Mas é uma dúvida. A segunda forma é quando uma pessoa vai além das palavras. É quando existe uma ação física. E essa ação física reflete espiritualmente o que a pessoa quer despertar no mundo. O que Moisés fazia? Ele fazia exatamente isso. Moisés não só falava, ele tocou o rio com o cajado dele.
A gente está falando do momento das pragas, enfim, uma ação física. E o que o Rambam explica pra gente? Que quando a palavra e a ação se unem, quando a pessoa cria uma coerência divina entre palavra e ação, a manifestação é inevitável. Inevitável. E era exatamente essa kavaná, ou seja, a intenção que o Rav Berg colocava quando ele fazia esse movimento com a mão dele, quando ele estava fazendo a oração, canção e Yedid Nefesh. Então ele não só rezava, ele também agia com consciência. Ele transformava uma intenção em um gesto, e esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Por que é tão importante numa oração você entrar em um movimento com o corpo também? Na Kabbalah isso é importante, eu explico mais sobre isso também no curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, pessoal. Mas por que o corpo ele é importante? Porque de fato ele manifesta no mundo aquilo que o teu pensamento está formatando, aquilo que a tua emoção está sentindo. E por isso que a gente falou que os atos de bondade são importantes, porque no final, se a oração não te transformou em um ser humano melhor, se a oração não está fazendo com que você seja melhor para o mundo, para o outro ao teu redor, então a oração ela é como se ela tivesse ficado num estado potencial, mas ela nunca chegou no mundo físico. Então o gesto é o que cria o recipiente para a luz. É a união da nossa intenção com a nossa fala, com a nossa ação. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, a oração ela é um ato de tikkun, correção da nossa alma. O que é tikkun? Eu explico no Kabbalah na prática despertar espiritual, nível 1, tá? Então, tikkun é a nossa correção espiritual. Rezar é ser parte da criação com o Criador. Você é parte do que o Criador está querendo criar no mundo. Você é parte de uma criação constante. Porque o mundo, a cada dia, ele continua sendo criado. Você tem noção disso? Cada dia, Hashem, o Criador, está criando o mundo. E você pode ser parte da criação com a tua fala, com a tua oração, com as tuas atitudes. Mas se você não está em oração, se você não tem entendimento espiritual, se você não está em oração, suas ações provavelmente não vão ser ações divinas e sagradas. A sua fala possivelmente não vai ser uma fala divina e sagrada. E se você está em incoerência com o Criador, você não manifesta a força do Criador no mundo. Então rezar é a gente ser parte da construção do mundo. Não é falar assim, Deus faz por mim, Criador, faz pra mim. Não, é outra coisa. É assim, Criador, eu me alinho com a tua sabedoria para ser um canal da tua força no mundo. Uau! É para isso que a gente está vivo. Então, toda oração verdadeira é como um ato de tikkun, um ato de correção. Uma correção na nossa alma. E essa oração, ela refaz caminhos dentro de nós de luz. Caminhos que estavam interrompidos porque a gente estava ouvindo muito mais a nossa inclinação para o mal. A gente estava ouvindo muito mais a voz do nosso ego. Quando você ouve a voz do teu ego e não a voz da tua alma, você quebra conexões diretas do Criador para com você. Então a oração, ela restabelece esses canais de bênçãos. Entende isso? A oração é a linguagem da nossa alma, pessoal. É uma forma de viver a Nitefilá, como a gente falou no começo da nossa live de hoje. Ela não muda o Criador. Ela muda a gente. Ela muda a nossa percepção de mundo. E quando a gente muda a nossa percepção de mundo, a gente vê um outro mundo. A gente cria uma realidade paralela porque a tua percepção sobre uma coisa mudou.
Quando você muda a tua percepção sobre algo, você muda a tua interação com aquilo. É quase como você muda a situação em si, você entende o ponto? Por isso, gente, não tem economia no nosso caminho espiritual. Porque quando você vai na fonte, todo o resto é um efeito. Mas se você está lutando com o efeito, você já vai receber muito menos. Você entendeu isso? Não há economias no nosso caminho de conexão espiritual. Quanto mais você economiza e quanto mais você foca no mundo material e físico e só no lado de fora e só no que as pessoas estão pensando e dinheiro e isso e aquilo, tudo isso faz parte da vida, é óbvio, mas não antes da sua conexão com Hashem, com o Criador. Porque tudo vem depois disso. Tudo é um efeito do nível de conexão que você tem com a sua fonte, que é a fonte de todas as bênçãos da sua vida. Tudo. Se tem uma coisa na minha vida que eu investi tempo e invisto até hoje, é nisso, em fortalecer a minha conexão com o Criador. Foi isso que eu aprendi com os meus mestres de Kabbalah, com o Rav e com a Karen Berg. Não há nada mais importante no mundo do que isso. E de fato não há. E sim, eu trabalho, e sim, eu tenho uma vida, e sim, eu tenho responsabilidades, e sim, eu tenho muitas coisas no mundo físico. Tudo isso é verdade. A gente tem família, marido, amigos, projetos, programas sociais, dinheiro, contas, casa, tudo isso faz parte da vida. Mas se você vai na fonte, se você conecta, se você se fortalece espiritualmente, todo o resto vem de uma forma muito mais abundante. Então, pessoal, com isso, se você, depois de ouvir tudo isso aqui dessa live, se você realmente sente que é a tua hora de fortalecer a sua conexão espiritual e se tornar mais Ani Tefilá, assim como o rei David, que a gente falou, seja quando você vai no teu trabalho, quando você está se relacionando com alguém, respirando, caminhando, fazendo atividades simples do teu dia a dia, não importa o que você está fazendo, se o que você quer é fortalecer a sua conexão espiritual, então eu quero te convidar para esse próximo passo, oficialmente. A gente abriu agora, ontem acho, ou anteontem, sexta-feira, a gente abriu as inscrições para o curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual. Esse é meu nível 2 de Kabbalah, como eu falei para vocês, é um curso que a gente vai ter 6 encontros imersivos de Kabbalah. E os temas escolhidos foram exatamente, esse é um curso que eu já dei outras vezes, mas fazia um tempo que eu não conseguia abrir turma, faz tempo que vocês estão me pedindo ele. Muita gente falava, mas eu já fiz um nível 1, agora eu quero seguir para um próximo e tal, cadê? Chegou, tá? Esse é o nível 2 de Kabbalah. E essas aulas, elas foram estruturadas para vocês para exatamente expandir esse estado de consciência para entrar no estado de Mohin. Porque no momento que você enxerga a vida de um outro jeito, a tua vida muda. Eu vivi isso na pele, vivo isso com a Kabbalah na minha pele sempre, e os meus alunos também. Eu dou aula de Kabbalah há 12 anos, e eu vejo isso acontecendo com cada turma, com cada aluno. É a coisa mais linda de ver o quanto a tua consciência cria a tua realidade. O teu entendimento sobre a tua vida muda a tua maneira de viver totalmente. Todo o resto é um efeito. Então, se você está buscando se aproximar da tua alma, se você quer fortalecer a tua conexão espiritual, esse é o caminho que eu tenho para oferecer para vocês agora para um próximo passo, tá? Vamos lá, o que é o KPC? O que a gente vai abordar no curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual? A gente vai passar por 6 temas. O primeiro tema é Dvekut, que é como fortalecer a sua conexão com o Criador. O segundo tema é sobre Emuná, que é fé e confiança, como fortalecer sua fé e confiança. O terceiro tema é sobre Hayut. Hayut significa disposição, vitalidade, como encontrar disposição para você realizar sua missão na Terra, na sua vida. O tema número 4 é Teshuvah. A gente vai falar sobre um caminho de retorno, um caminho de perdão, como purificar, sabe, nosso coração quando a gente está com rancor, com ressentimento, enfim. O quinto tema é sobre Refuá, que é sobre cura, sobre
cura sob uma perspectiva espiritual, tá? Um olhar espiritual sobre isso. E o sexto tema é sobre Ruach HaKodesh, que é inspiração divina, como ter clareza e inspiração divina, tá? Para quem entrar nessa turma do curso KPC, que vai começar no dia 16 de novembro, vão ser 6 domingos, tá, pessoal? A partir do dia 16 de novembro, vocês vão ganhar também a Masterclass, a Arte de Amar. Uma Masterclass focada em relacionamentos, uma Masterclass também profunda. Gente, não é brincadeira, as aulas dos cursos, elas têm 2 horas, é tipo, de verdade, a gente vai fundo para você sair transformado, tipo, não é só 15, 30 minutos, 40 minutos de aula, não, a gente vai fundo, tá? Então, a Masterclass Arte de Amar, vocês ganham ela. Para quem já é aluno do KPD, vocês ganham a renovação do KPD por mais um ano. Fechado? É isso que vocês ganham. Quem tá aqui nessa live, vocês vão agora ganhar o cupom de desconto. Então tem um cupom de desconto que é nível 2, tudo em caixa alta, sem acento, tá? Para quem quiser entrar agora, é só quem tá vendo essa live que vai ter acesso a esse cupom. E claro, os meus alunos dos grupos, a gente tem a base de todos os alunos do Instituto Keter também vão ter acesso a esse cupom. Mas para quem tá aqui na live e quiser entrar, esse é o cupom para quem quer fazer o curso Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, tá? Pessoal, é isso. Se você sentiu esse chamado de expandir a tua consciência, de viver com mais vitalidade, com mais propósito na tua vida, com mais presença espiritual, se você sente que precisa fortalecer a sua conexão com Deus, as inscrições estão abertas. Curso Kabbalah na Prática, Conexão Espiritual, 16 de novembro. Vai ser a partir das 9 horas da manhã do Brasil, tá? Esse mesmo horário que a gente tá aqui fazendo de live, vai ser o horário que a gente vai ter as aulas do KPC, tá bom? Para você se inscrever, é só depois da live ir no link da minha bio, pode entrar lá. E o link também tá nos meus stories, combinado? Pessoal, e aí? O que vocês tiram de... Qual é o teu aprendizado da nossa live de hoje? Vocês sabem que tem um delay de 10 segundos, é pra mim difícil isso, porque eu faço a pergunta quando eu dou aula ao vivo pelo Zoom ou ao vivo presencialmente com as pessoas na minha frente, eu faço a pergunta, a pessoa fala na hora. E aqui eu tenho que esperar 10 segundos até vocês receberem, ouvirem o que eu falei, pra depois vocês me responderem. Qual que é o teu aprendizado? O que fica de mais importante com você do nosso encontro de hoje? Um insight, uma fala, uma palavra pode ser. Com o que você está indo embora hoje? Cupom nível 2, letra maiúscula em tudo, e tem que apertar o botãozinho aplicar o cupom, senão o cupom não é processado tipo, no site e você não consegue o desconto. Então você tem que escrever lá nível 2, tudo em letra maiúscula, sem acento, tudo junto. Nível e o número 2. Pronto. Tá? Olha, que eu amo a cada dia Hashem mais e mais. Muito bom. Pena que eu entrei agora. Ali, assisti a gravação. Vou deixar ela gravada aqui, tá? Vou jogar lá no YouTube também. Boas ações geram sementes. Muito, muito. Isso é uma... Uau, esse ensinamento da Kabbalah tão importante. Que bom que você pegou ele. Poder da expansão da mente. Sair do nosso ego. Maravilhoso. Tefilá sempre. Oração é um estado de... cadê? Oração é um estado... Eu sou oração. Isso. Estou retornando aos estudos da Kabbalah hoje depois de quase 2 anos de afastamento. Foi a pior decisão da minha vida ter me afastado. Seja bem-vinda, Edna. Que bom. Tudo que planta cresce, de bom ou ruim. Coração cheio de amor, fortalecida. Espírito de oração, doação, conexão, alinhamento e emuná. Nossos pensamentos e ações andam juntos. Uau, maravilhoso. Aguardo orientações para entrar no nível 1. Vocês vão ver que daqui a uma semana, mais ou menos, eu vou começar a falar bastante de uma minissérie que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, tá? Nessa minissérie, eu vou compartilhar ensinamentos muito especiais da Kabbalah e lá a gente vai abrir as inscrições para o curso nível 1, que é o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, tá? A gente está para abrir esse curso também já faz tempo, mas eu mudei de país, estou morando em Israel, muita coisa aconteceu, eu não consegui abrir antes.
Então, assim, estamos voltando oficialmente à abertura dos cursos agora que eu já estou um pouquinho mais estabelecida. Consegui um lugar para dar aula para vocês, graças a Deus estou resolvendo a internet, até dia 16 vai estar tudo perfeito para as nossas aulas. Fechado? Queridos, muito obrigada pela presença de todos. Shavua Tov, uma excelente semana para vocês, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, que vocês tenham muita clareza espiritual, que se for o caminho de vocês, que se for o próximo passo de vocês, tá com a gente num nível de aprofundamento nos estudos de Kabbalah, vai ser uma alegria enorme, um prazer, uma bênção para mim receber vocês. E a gente se vê de novo na semana que vem, então, para nossa próxima live. E, claro, óbvio, para os nossos conteúdos aqui também do Instagram. Fechado? Excelente domingo para vocês. Um grande abraço para todos. A gente se vê, então, na nossa próxima live, pessoal. Um beijo.